Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Meu nome é Otton Júnior, sou... Quase que não sai o Otton Júnior direito, né? Meu nome é Otton Júnior, sou psicólogo clínico especialista em tratamentos dos transtornos de ansiedade. Esse é o nosso primeiro vídeo do nosso quadro já consagrado lá no Instagram, a nossa caixinha de perguntas. Abra o seu coração. E como eu havia avisado lá no YouTube, lá no Instagram, a gente vai esticar as nossas conversas, as nossas respostas da caixinha aqui no nosso canal no YouTube, para poder ter uma conversa de fato com você, porque às vezes ali na caixinha eu uso algumas estratégias e recursos linguísticos que muitas vezes a galera não entende, né? Lá eu tiro porrada e bomba e generalização a rodo, né? E aqui eu consigo ter uma conversa mais explicada dos meus pontos de vista, das minhas respostas, direcionamentos e conselhos que eu acabo jogando lá na caixinha de perguntas no Story no Instagram. Então a primeira pergunta de hoje é esta: tomo os remédios e parece que nunca melhora. Então aí fiz o meu roteirinho aqui, a gente tem algumas hipóteses, tá bom? A primeira delas é início de tratamento. Então você está no início de tratamento, ainda não deu ali aquele período de adaptação do teu próprio organismo e você não consegue perceber, portanto, ainda os efeitos do tratamento medicamentoso. Então, às vezes a pessoa tem a expectativa de, ao tomar a medicação, já perceber ali o efeito daquela medicação, né? Coisa que em regra não vai acontecer. Precisa ali haver 20 dias, né? Decorrer ali em regra de 20 dias para poder você começar a perceber o efeito da medicação no teu próprio organismo. Então essa é a primeira hipótese, início de tratamento. Eu estou aqui ampliando um pouquinho a tua pergunta, tá bom? Já que, né, você diz assim, toma os remédios e parece que nunca melhora. Então, em cima disso, a gente tem um segundo pressuposto, uma segunda hipótese, que é o quê? O ajuste do organismo e a particularização do tratamento. Então, você começou o tratamento, já passaram aí esses 20 dias iniciais, mas parece que ainda não tem efeito. Então, qual é a segunda hipótese, qual é o segundo pressuposto que eu estou colocando aqui na nossa conversa? É que o teu tratamento ele precisa de ajuste, ele precisa ser particularizado para a tua pessoa. Então, existem pessoas que vão precisar, dependendo do caso ali específico, de uma dosagem mais elevada, né, de uma combinação de medicação, e isso é feito somente a partir do acompanhamento com o psiquiatra. Então não espere numa primeira, numa segunda consulta já necessariamente ter os efeitos desejados. O que a gente tem aqui, um terceiro ponto que eu nem botei aqui no meu roteirinho, mas me lembrei agora aqui, que é o seguinte: uma certa expectativa em relação aos próprios resultados da medicação. Então, isso é muito importante você conversar com o teu médico para você alinhar, ajustar quais efeitos a medicação vai proporcionar a você. Ou seja, quais são os resultados do tratamento com a medicação. Então, o que se espera desse tratamento medicamentoso? Porque isso muitas vezes está implícito, está subtendido, e muitas vezes o imaginário do paciente ele está num outro lugar. E aí acaba que a medicação tem feito um efeito, né? Tem garantido, né? Tem gerado efeitos positivos, só que a pessoa, em função de suas expectativas, acaba não percebendo de maneira tão clara os próprios efeitos da medicação. Então esse é um terceiro ponto que você pode observar. Daí a gente tem um quarto ponto, que é o quê? Causas psicológicas mais estruturais. E aqui a gente tem que voltar uns 2 passos para poder entender esse negócio, que é o seguinte. Quando a gente fala de pessoa humana, existe uma unidade, bora falar assim, existe uma unidade biológica psicológica, como constituição da pessoa humana. Então toda pessoa, eu, você, Raimundo, Maria, José, Zeca, todo mundo tem o quê? Uma unidade psicológica biológica. E o que a gente entende
né? Isso daqui eu estou falando de uma antropologia humana. E o que a gente entende a partir desse conhecimento, dessa compreensão de que o ser humano é uma unidade biológica psicológica? A gente entende que há uma inter-relação entre essa dimensão psíquica e essa dimensão biológica. Então essas duas coisinhas estão junto e misturado. Essas duas coisas estão juntas e misturadas. Então não há como separar esse negócio. Não há como separar a dimensão biológica, física, o teu corpo, da dimensão emocional, psíquica, da alma. Não tem como fazer essa separação, ainda que didaticamente a gente separe isso. Na hora de explicar, na hora de estudar, na hora de traçar estratégias de tratamentos, então separa-se essas duas grandezas, vamos dizer assim, essas duas dimensões. Só que a realidade, ela não é particularizada assim. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que há uma afetação. Se há uma necessidade em uma dessas duas dimensões, a outra sofrerá igualmente ou sofrerá também. Por exemplo, se há uma desregulação bioquímica, ou seja, na tua dimensão do corpo, biológica, então isso afetará a tua resposta de humor. As tuas emoções, tudo isso será afetado. O teu ânimo, a tua vontade, tudo isso será afetado. E o contrário também é verdadeiro. Se houver alguma falha, alguma necessidade, alguma desregulação das emoções, isso afetará também a tua parte fisiológica, a tua parte física. Então é muito importante você compreender que há uma inter-relação. As duas coisas, as duas dimensões, biológica e psicológica, elas estão relacionadas. Elas não são duas grandezas separadas, elas estão juntas e misturadas. E aí você pode perguntar, beleza, Otton, mas por que tu está me dizendo isso? Porque em cima desse raciocínio, então a gente tem uma possível hipótese para o efeito da medicação não estar gerando um resultado, não está proporcionando uma melhora, uma percepção de melhora em você. Né? Então a consequência é que não haverá força medicamentosa externa ou até uma própria regulação, autorregulação organísmica, não haverá esse tipo de força da parte orgânica, na parte orgânica, se não houver o trabalho de todas as ferramentas emocionais. Então não haverá força orgânica que dê jeito na tua condição, na tua situação, se junto a essa força não existirem também o trabalho das ferramentas emocionais. E geralmente quando existe um tipo de pessoa refratária, aquela pessoa resistente a um tratamento, o que gera essa resistência não é o ajuste de medicação. Não é você trocar por uma medicação melhor, trocar por um outro laboratório. Em regra, se a pessoa está lá, faz o acompanhamento direitinho com o psiquiatra, né? O psiquiatra já particularizou o tratamento, o psiquiatra já prescreveu as melhores medicações, fez a combinação da medicação e o efeito, né, parece que não melhora. Então, geralmente, o ponto central desse processo serão as causas psicológicas. Que, como eu disse ainda há pouco, tem uma inter-relação, tem uma conexão entre a dimensão psicológica e biológica. Então, se você está fazendo toda a parte fisiológica direitinho, fora a medicação, alimentando direito, regulação de sono, atividade física, se você tem feito esse trabalho e percebe que não há uma melhora efetiva, então a gente tem um ponto central de reflexão que é a falta das ferramentas emocionais adequadas.
Seria mais ou menos assim, vamos utilizar o recurso da didática para poder entender o nosso argumento. Seria mais ou menos assim, o corpo lutando para ficar bom, para ficar bem, né? E o psíquico, entre aspas, lutando para ficar mal. Seria tipo isso. Você tá ali na medicação e faz atividade física e tenta dormir bem, e ali o corpo ele tá lutando. Ele tá, vambora lá, velho. Tô aqui com todos os meus recursos lutando para ficar bem. Só que tem o psíquico. Tem toda a parte emocional. E eu não vou dizer que o psíquico está lutando para ficar mal, mas é que ele até quer lutar para ficar bem, mas ele não sabe como. Ele não tem recurso, ele não tem ferramenta. Ele fala assim, bicho, eu quero ajudar nessa guerra aí, velho, mas como é que eu faço isso? Cara, eu não sei. E qual é a consequência disso? Um reino dividido não permanece em pé. Ou seja, é como se você estivesse fortalecendo, né, um setor que é o físico, mas você não fortalece um outro setor que é o psíquico, que é o emocional. E como esses dois setores estão relacionados, um não vai conseguir arrastar o outro por muito tempo. E qual é o resultado geral disso? É você perceber que não melhora. E aqui a gente chega no quinto e último ponto da nossa conversa de hoje, que é o quê? Se você percebe que você tem feito todo o tratamento medicamentoso e não existe essa percepção de melhora clara ou efetiva ou funcional que está gerando uma promoção em saúde, então resta a última hipótese, resta o nosso último ponto, o quinto ponto, que é pouco autoconhecimento e recursos para a regulação emocional. Ou seja, é aquilo. O teu corpo ele está lutando para ficar bem, o teu emocional até quer, mas ele não sabe como. Como é que eu vou? O que eu faço? Por onde eu começo? Como é que eu organizo? O que eu tenho que organizar? Então são perguntas que, né, de maneira ilustrativa, o teu emocional ele acaba se fazendo porque ele está completamente perdido. Como a gente diz no popular, ele está igual cego em tiroteio. Tem uma guerra sendo lutada e ele não sabe pegar na arma. Ele não sabe nem qual arma usar. Eu vou usar uma granada, eu vou usar uma bazuca, eu vou usar uma pistola, eu vou usar, né, uma metralhadora. Eu não sei, velho. Vou usar uma faca, uma baioneta. Eu não sei, cara. O que tem que fazer? Não sabe. Entende? E aí a gente volta para esse quinto e último ponto, que é pouco autoconhecimento. Ou seja, você então vai precisar encontrar esses pontos que vão te conduzir para um autoconhecimento, para você ter mais eficiência, mais eficácia no teu autoconhecimento, para poder a partir daí você começar a entender, o teu emocional começar a entender, velho, eu vou precisar, cara, aprender a atirar primeiro, eu vou precisar primeiro aprender a mirar, eu vou precisar entender quais armas, para que serve, qual é a função de cada uma, para poder entrar nessa guerra, para poder entrar nessa batalha. Então você só administra aquilo que você conhece, você só consegue desfrutar dos recursos de alguma coisa se você conhece aquele algo. Você pode ter um telefone extremamente tecnológico, mas se você não conhece os recursos desse telefone, você vai só abrir o WhatsApp, o Instagram e assistir vídeos no YouTube. Sendo que esse telefone ele tem recursos, vários recursos, são limitados, ok? Mas são vários recursos tecnológicos que você pode fazer, pode utilizar, mas você de fato não desfruta de nada disso porque você simplesmente não conhece. Este princípio é válido também para as questões psíquicas, para as questões emocionais. Então não há como você administrar as questões psicológicas sem você conhecê-las. Ah, Otton, mas eu conheço, eu sei que eu sinto isso, eu sei que eu sinto aquilo. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Porque se você conhecesse, então você já teria, né,
pontapé inicial para começar a administração, que aí a gente vem para o segundo ponto dentro deste último ponto. O primeiro o 5.1 é falta-te, portanto, autoconhecimento. O segundo é falta-te ferramentas para regular isso que você ainda não conhece. Ou que quando começar a conhecer, você vai precisar então de ferramentas para regular tudo isso. Então a pergunta é, se você já conhece, Otton, eu já identifico, eu já sei os gatilhos, eu já sei quais são os sentimentos que eu tenho, eu já sei quais são as situações que estão conectadas a esses sentimentos, eu já sei de tudo isso, velho. Eu já aprendi essa parada, mas mesmo assim eu não melhoro. Beleza. Então agora você vai precisar ir atrás de ferramentas para regular essas emoções. Ferramentas para regular as emoções. E aqui vem um ponto final, que é, então, a importância de um acompanhamento psicológico, de um acompanhamento terapêutico. Por quê? Porque o terapeuta, ele tem esses recursos, né? Ele tem essas técnicas. Então, muitas vezes você pode colecionar informações que podem te promover um determinado tipo de autoconhecimento, de repente até certo ponto, né? Às vezes você pesquisa até técnicas para administrar isso, técnica para controlar isso, técnica para não sei o que, técnica para não sei o que. Só que, o que acontece? Você muitas vezes não tem um conhecimento teórico para juntar tudo isso, aplicar em si própria e a partir daí começar a colher os frutos disso. Então aí a gente acaba chegando num ponto em que muitas vezes sozinho você vai chegar a um teto de administração, né, de autoconhecimento, você vai chegar a um teto. E daí a importância de um acompanhamento terapêutico com um profissional, porque o profissional ele tem esses recursos, ele é uma pessoa que está de fora, ele vai ouvir, ele vai acolher, ele vai entender os processos, ele vai aplicar várias estratégias e técnicas e utilizar várias ferramentas e fazer essa manutenção, fazer esse acompanhamento, né? E conseguir desta forma organizar tudo isso que de repente está desordenado, está bagunçado. Então, a pergunta que tu colocou aqui, ela é um sintoma disso. Então verifique estes pontos que eu comentei aqui e veja. Vai fazendo o check-in, né? Faça o checklist, né? Faça o check. Poxa, eu não estou no início do tratamento, check. Já esperei os 20 dias, check. Eu já fiz retornos com o psiquiatra várias vezes, ele já ajustou a medicação, check. Certo, então vamos lá. Então pode ser alguma causa psicológica. Por quê? Porque a pessoa é uma. Eu tenho a percepção de que o meu autoconhecimento está em dias. Ok. Eu tenho técnicas, estratégias, ferramentas para fazer a minha regulação emocional. Ai, não sei, cara. Opa! Então eu já sei que eu vou ter que buscar algumas estratégias, ferramentas e técnicas. A internet disponibiliza isso, ponto. Eu já sei estratégia, técnica e tal, mas mesmo assim não melhora. O que eu faço agora? Bom, agora o último recurso, resta o acompanhamento profissional. Para poder ordenar, organizar tudo isso que você já sabe, já faz, né? E ter ali aquele olhar de fora, olhar de uma pessoa que tem um know-how, que tem uma experiência, que vai te ajudar nesse processo de acompanhamento. Então essas são as hipóteses, essa é a nossa conversa e essa é a dúvida tirada para essa pessoa, né? Caso isso aconteça com você também, que percebe que toma a medicação, mas parece que nunca melhora. Beijinhos, tchau, tchau. Se esse vídeo fez sentido para você, dê o like, compartilha, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e até o nosso próximo vídeo do Abra o Seu Coração. Beijinhos.